Decisão corajosa, mas a julgar pela nota do Corinthians meio de última hora, né? Sim. Parece que estava tudo acertado e, bom, quem já na vida não esteve ali entre o sim e o não e na hora H, não, ou sim, né? Parece que foi isso que aconteceu. Segundo o Corinthians, ele era esperado já para comandar treino. É a segunda negativa do Tite, né, para o Corinthians. A negativa anterior, ele resolve esperar um pouco e acabar indo para um clube que lhe dava mais condições, o Flamengo. Houve muito barulho porque ele garantiu que não assumiria nenhum clube ainda naquele ano e acaba assumindo o Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. E a imprensa analisou a não chegada do Tite no Corinthians, digamos assim, né? Tava ali a negociação, vem, não vem, eis que não chegaram a um acordo. O Corinthians soltou aquela nota oficial, muitos acharam que seria ali o anúncio, né, da contratação, porém foi na verdade a informação de que o Tite não acertou sua vinda pro Corinthians, o seu retorno ao Timão, e resolveu dar uma pausa na carreira. Vamos ver, né, se realmente ele vai dar essa pausa ou se daqui a pouco treina outro time, assim como fez quando deixou ali, negou o Corinthians para treinar o Flamengo. As informações sobre o Timão, bastidores e tudo mais é o que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Deixa o like e inscreva-se para a gente tentar entender quem pode ser o futuro técnico do Timão e tudo sobre essa frustração que foi a negociação entre Corinthians e Tite. É o que vamos ver a partir de agora. Filho dele, mas que trabalha com ele, o Matheus Bach, emitiu uma nota, olha aí, ele publicou no Instagram dele, nas redes sociais, dizendo que o técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física. Abre aspas para o professor Tite. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube. Tá aí então, ou estão aí, as notas do Tite e também do Corinthians. Professor Celso Unzelt. Só me chamou a atenção que, pelo que os dois dizem ali, tanto o técnico quanto o clube, as conversas, as tratativas estavam adiantadas já, a ponto de tá tudo certo para ele comandar o treino hoje. E aí mudou de ideia. O noticiário indicava isso, né? Como? O noticiário indicava. Depois de... Se falou muito na semana passada, né, prof? Do Dorival, estaria muito perto do Dorival. E aí, no final de semana, as coisas foram mudando e caminharam no sentido do Tite. E ontem era muito próximo isso, né? A volta do Mano ao Grêmio, que se consolidou, né? Que se confirmou. E a volta do Tite ao Corinthians seria uma dupla volta ao passado. Estaríamos, de novo, 15 anos no passado, com a volta dos dois aos clubes, onde eles apareceram assim com muito sucesso, né? Tiveram muito sucesso lá atrás. Mas o Tite... Olha ali o Rafael Prates, olha com o microfone na mão. O jovem Prates. O Tite toma uma decisão para ele próprio. E pelo que a gente viu também na reportagem com informações da Lili Nascimento, foi também uma conversa com a família entendeu que não era o melhor momento para ele, psicologicamente falando, né? A questão mental é muito importante. O Tite já é um senhor e durante a passagem dele no Flamengo a gente percebia muita dificuldade com o problema que ele tem desde que parou de jogar bola no joelho, né? Fisicamente falando. Ele teve problema naquela viagem para La Paz, acabou tendo que ir parar no hospital, é difícil mesmo. E, além disso, tem toda uma pressão psicológica
E ele toma uma decisão corajosa, muito corajosa, de vir a público externar que, nesse momento, é importante ele cuidar de si próprio, cuidar de sua saúde mental e, consequentemente, física. Então, parabenizo ao Tite. É claro que a torcida do Corinthians gostaria de vê-lo de novo ali na beira do campo, né? Ontem, inclusive, conversei com o Baby da Fiel, ele estava contando com a volta do Tite, mas não adianta o Tite voltar ao Corinthians se ele não estiver bem. O trabalho não vai ser bom, nem física, nem mentalmente. E é uma questão mental que aflige hoje a maior parte da sociedade. E muita gente não identifica, muita gente tem dificuldade em identificar e até em conseguir tratamento, que não é simples. E o Tite faz essa opção que ele possa encontrar o seu equilíbrio o mais rápido possível. E se achar que deve voltar a trabalhar como técnico, quando ele estiver bem, o faça. Se não, que siga a vida dele. Que bom para ele que ele tem condições de viver hoje com o que já acumulou ao longo da vida. Decisão corajosa, mas a julgar pela nota do Corinthians, meio de última hora, né? Sim. Parece que estava tudo acertado e, bom, quem já na vida não esteve ali entre o sim e o não e na hora H, não, ou sim, né? Parece que foi isso que aconteceu. Segundo o Corinthians, ele era esperado já para comandar treino. É a segunda negativa do Tite, né, para o Corinthians. A negativa anterior ele resolve esperar um pouco e acabar indo para um clube que lhe dava mais condições, o Flamengo. Houve muito barulho porque ele garantiu que não assumiria nenhum clube ainda naquele ano e acaba assumindo o Flamengo. Agora também vai ficar chato se ele acabar indo para a Arábia, por exemplo, daqui a pouco. Independentemente disso, cada um sabe onde o calo aperta. Eu só acho estranho a negociação ter se arrastado para, de repente... Estranho, mas ao mesmo tempo a gente entende, né? É tentador, aquela coisa, é um lugar onde ele foi feliz, onde ele ganhou muitos títulos. E agora fica essa impressão do segundo não do Tite para o Corinthians. E o Corinthians tem um problema, porque o Corinthians não troca de planos, o Corinthians troca de planos A. A perspectiva da diretoria é de ter um nome de peso e esses nomes de peso estão acabando, né? O Dorival ainda está no mercado. Então, mas aí seria uma retomada do Dorival, parece que a história do Dorival... Não caminhou, né? Não Agora pegou pode bem. retomar, vem cá. Não A gente caminhou. conversou semana passada. E não caminhou também por melindres internos ali, que o Fabinho mandou o amigo falar e não era para aquele falar com o Dorival, não sei o quê, nada que não se resolva internamente. E eu acho que vai precisar voltar, se não para o Dorival, para outro nome de peso, que é a expectativa, né? Lançou-se a expectativa de um técnico desse tamanho, agora menos do que isso, o cara também já chega desprestigiado. Então é difícil, porque o Corinthians não está nem indo para um plano B, ele precisa de um outro plano A, um outro técnico desse peso. E eu acho que o técnico desse peso no momento é o Dorival. É uma situação também que, para o lado do Corinthians, é pesada, porque eu entendo a frustração do torcedor corintiano que está nessa urgência, precisa de técnico, trocamos no meio da temporada, sai Ramon Dias, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, mas do lado do Tite, como o prof falou, tem aquela tentação de pegar o Corinthians, mas ali, quando toma a decisão de abrir conversa, possivelmente ele já sabia que ia para um certo sacrifício. E na hora H, na hora de conversar com a família, de sentar com a dona Rose, né, prof? Dona Rose influencia bastante. E sempre o apoiou muito na carreira, deve ter pesado a saúde, e aí a gente deseja também a pronta recuperação do Tite, que possa se tratar e se recuperar desse problema, mas é normal também do lado dele, e até por ele internamente, o Tite, por 2023, deve se sentir em dívida com o Corinthians e até por isso não quis fechar a porta de cara e considerou essa possibilidade de assumir o Corinthians nessa situação, o que para mim não arranha em nada a idolatria dele, é uma justificativa mais do que plausível. Para mim, o Tite continuará sendo lembrado como um dos maiores técnicos da história do Corinthians, continuará sendo mais lembrado pelos títulos que ganhou do que pelas negativas de retorno. Então, essa idolatria, para mim, pode ser ali que o torcedor fique bravo no momento, mas na história
tá preservada, isso daí tá blindado. E o Tite não cometeu nenhum crime contra o Corinthians, não difamou o clube, não falou mal. Então, para mim, tá tudo certo. Isso acontece no futebol e até acontece várias vezes. Eu lembro do caso do Miguel Ángel Ramírez, que negociou com o Palmeiras, ficou um tempo ali e na hora H decidiu não vir trabalhar no Brasil. Não e queria... aí veio o Abel. E que veio coisa, hein? Como é o destino. E veio o Abel. Então, isso acontece diariamente no futebol, uma coisa comum de negociações acontecerem, não terem um desfecho feliz, e não vejo que o Tite sacaneou o clube, pelo contrário, ele até se dispôs, num primeiro momento, a fazer um sacrifício que a família chegou à conclusão que não vale a pena. Do lado do Corinthians, que a batata quente volta para o colo do Augusto Melo, porque o Augusto Melo tinha a posição de que só demitiria o Ramon Dias quando tivesse um nome factível e viável na manga, e a gente percebe que não é tão fácil assim, porque deve ter olhado para o mercado. Temos Dorival, temos Tite, é o momento certo de demitir, tem um plano A e um plano B. E agora, Santos pensou a mesma coisa. Aparentemente está sem nada. Na verdade, era um A1 e um A2, né? Meu, que situação, hein? Tem coisas, meus amigos, que só acontecem com o Corinthians quando você acha que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Acontece esse tipo de situação. Dessa vez foi o Tite aí, né, que deu a palavra, tava tudo certo segundo a nota do Corinthians, porém, de última hora ele decidiu voltar atrás, pensou mais na saúde, disse que não estava apto a assumir o elenco ali alvinegro. É compreensível, porém, poderia ter falado isso lá no começo, né? Criar expectativa, fazer com que a diretoria fosse atrás, deixasse tudo pronto para ele chegar e no final falar, opa, peraí, não quero, não consigo. Fica um pouco estranho, mais uma vez o Tite não vem pro Timão. Aí agora é correr atrás de um outro nome, como eles estão comentando aí, tem um Dorival, né, que é o mais provável até então. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!